Fala, meu amigo motorista, quero compartilhar com vocês aqui o dia que eu passei, um dia de terror na minha vida. Foi um dia complicado, difícil, e nós estamos sujeitos a viver esse tipo de coisa, a viver esses tipos de situações complicadas, difíceis, mas nós estamos sujeitos a viver isso. E eu relatar para vocês aqui, eu cheguei numa comunidade um dia, aqui da cidade de Campos. Não vou falar o nome da comunidade, mas naquele dia, naquela época, eu cheguei e fui. Eu estava enfrentando um momento meio delicado na minha vida, mas nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de agir minhas coisas, porque eu tenho responsabilidade. E o homem faz o que tem que fazer. O homem não fica choramingando só. Ele vai trabalhar, ele vai à luta. Ele busca resolver o problema. E ali, eu fui adentrar em uma comunidade. Na época, tinha várias barricadas. E aqui, na cidade, nessa comunidade, geralmente, a barricada era assim, ó. Ela era uma assim, ó. Outra mais pra cá. E ia fazendo assim, ó. Aí o carro entrava assim, ó. Eu fui nessa barricada, chegando lá, falei, vou lá buscar a pessoa. Peguei uma corrida dessa comunidade até lá no Shopping Boulevard. A corrida boazinha, né? Falei, tô indo, vou partir para dentro. Quando eu cheguei nessa barricada, eu baixei todos os vidros. Olha só, meu carro não era elétrico, olha só que doideira. Baixei todos os vidros. Fui recebido com a arma na minha cabeça, na minha cara. Ali eu fiquei e falei, rapaz, por eu estar nessa situação que eu estava passando meio mal, eu fiquei anestesiado no carro. Eu falei com o rapaz, não, irmão, vou parar um passageiro ali. Na porta, o cara sentado, o cara já veio com a arma apontando. Não tinha como eu correr, não tinha como eu sair, porque ele estava de frente, eu já tinha passado 2 barricatazinhas. E eu vivi isso. Outro relato que eu vou relatar a vocês, por isso que eu falo com vocês aqui, que tem lugar de risco, mas você não deve colocar o seu coração nessas coisas, porque você pode colocar o seu coração e acabar não trabalhando, ficando com medo. O que aconteceu comigo? Eu peguei um ônibus no centro da cidade, do centro da cidade até a minha casa. Eu me lembro que eu fui dentro do ônibus tranquilo, e nesse dia, até o meu primo era o motorista desse ônibus. E eu tranquilo dentro do carro, sendo que quando tem que ser para você, não é para outro. Eu me lembro que tinha um rapaz, quase vizinho nosso, pertinho de casa. Ele é falecido já, ele foi morto. Ele vivia à margem da lei, criminalidade, no tráfico. E esse cara, ele tinha a minha cor, a pele da minha cor, o meu perfil. E o meu pai, nessa época, tinha uma moto na cor da moto dele e parecida demais. A dele só tinha um adesivozinho diferente, mas era parecida, a mesma marca. Eu me lembro que era uma Today que meu pai tinha. E eu me lembro que eu andava muito na moto do meu pai e lembro desse cara. No dia que eu vim nesse ônibus, desci do ônibus na época, quando eu entrei, abri o portão no trio, aquele portãozinho pequenininho na comunidade. Eu morava na BL, na beira da linha mesmo. Abri. Quando eu abri, na mesma hora o cara veio atrás, ele estava vindo atrás do ônibus, desceu de uma moto que eu não vi, que é a moto silenciosa, e foi lá onde eu estava entrando dentro de casa e colocou na minha cabeça. Quando ele colocou, ó que pistolão, colocou na minha cabeça, eu falei, meu Deus, agora já era. Quando ele colocou, eu falei, levantei a mão. Quando eu levantei a mão, ele falou, não faz nada, me dá tudo que você tem. Ele mandou eu abrir a minha bermuda, levantar a camisa. Eu falei que eu não tinha nada. Quando ele viu o meu rosto, eu creio que ele ficou assustado, que ele não imaginou o que era. O que acontece? Nesse dia, tenho certeza, esse cara foi lá pegar o cara que era bandido. E quase que eu vou de ralo. Por isso que eu falo para vocês, no portão da minha casa, descendo do ônibus, agindo as minhas coisas, não fazendo mal a ninguém.
mas por causa de uma coincidência, uma aparência, quase que eu perco minha vida, sendo um trabalhador. Nessa época eu trabalhava no Corre de Cana, para você ver como que as coisas acontecem de repente. Vivi dias de terror. Teve outro dia que eu fiquei assustado aqui no carro, que eu parei em um lugar. Nesse dia o cara falando um monte de coisa aqui, falando alto. Eu parei em um lugar, ele foi lá para um pino, esqueceu o pino aqui dentro do carro. Olha, maior loucura. Aí entrou em contato, eu fui, apanhei, levei para ele de novo. Não pagou eu levar o pino para ele. Eu preocupado com aquela porcaria dentro do carro, a polícia me parar. Uma outra passageira achou ali atrás. Eu fiquei preocupado com ela também me julgar de forma errada. E eu fiquei assustado. Outro dia, o cara entrou aqui com um tablete desse tamanho na mão aqui dentro do carro. Eu fiquei assustado, mandou parar em um lugar, que o carro dele tinha quebrado a correia dentada, outro lugar, e eu fiquei um pouco desesperado nesses períodos. Mas eu quero dizer a você toma todo o cuidado, tenha todos os sinais, mas se você ficar com medo demais, ou eu, nós não vamos viver, nós não vamos conseguir ter vida, porque nós vamos ficar pensando que tudo de ruim vai acontecer. É por isso que alguém sempre tem um problema e fica na pior, entra em depressão, entra em angústia profunda, porque começa pensando que tudo vai dar errado, vai sair de casa, vai acontecer algo com a família. Não. Então não deixe de viver a sua vida pelos medos. Isso tudo que aconteceu comigo, eu não planejei nada. Tudo aconteceu. Então hoje eu falo para vocês, tem qualquer lugar de risco, tem, mas é só você vigiar a todo momento, mas o que tiver que acontecer, manter a calma, manter o seu objetivo, e o que é para você não é para mim, o que é para outra pessoa não é para você. E comigo, no portão da minha casa, na rua, dentro do carro, aconteceu esses dias que me deixaram com a cabeça meio assustado. Outra também, o rapaz na comunidade foi me pagar, puxou o cartão de dentro da máquina, aí ficou brabo dentro do carro, falando que eu queria roubar ele, e depois ele desceu com a mulher e correu para dentro da comunidade, me ameaçando. Então tudo isso acontece. Então é você manter o equilíbrio, manter a sua mente no lugar e vigiar e olhar tudo, mas sabendo que nós estamos sujeitos a tudo. Um abraço, fica com Deus.